Oi gente, boa tarde, tudo bem? A gente dá início ao nosso projetinho com aula minha, uma aula de História, professor Luiz Cunha, IFMA Campus Codó. As aulas elas vão ser relativamente curtas, né, se a gente comparar com a aula presencial, mas é um formato que é interessante porque a gente entende que é diferente da sala de aula, é muito diferente da sala de aula, nunca vai substituir a sala de aula, então só pra gente, né, ter um guiazinho para estudos e aí vocês tiram o atraso aí, qualquer dúvida vocês enviam pra gente aí nos comentários, né, seja no Instagram, seja na nossa página do YouTube, né. Eu separei para a gente dar uma olhada nesse primeiro momento a Primeira República, né, um assunto que é recorrente no Enem e nos exames vestibulares e que tem uma importância muito grande porque ele é a semente daquilo que nós temos hoje enquanto sistema político, econômico e social. É um assunto bastante extenso, cheio de pequenos detalhes e por conta disso eu acabei dividindo ele em 3 partes, né? Nós vamos olhar hoje aqui em 10 minutinhos a primeira parte, que são as questões ligadas à política e à economia, né? Uma segunda parte que nós vamos olhar como o tecido social brasileiro vai se desenvolver nesses primeiros momentos de república, né? E uma terceira parte pegando a década de 20, né? Até a transição para o regime do Getúlio Vargas a partir de 1930. Primeira coisa que a gente tem que entender quando fala em república é que ela é um sistema diferente da monarquia, né? E quando na monarquia nós temos o poder exercido pelo rei, não há eleições, né? As eleições são restritivas para determinadas funções, não há eleições para o chefe do poder executivo, mas, por exemplo, havia eleição para o Senado Imperial e para o Senado Estadual, né? Assim como para as câmaras locais, né? O Estado era dividido em 4 poderes, havia a figura do poder moderador, um poder que competia ao imperador e tinha uma força maior que os outros 3, né? Os setores agrários eles eram muito fortes na política e na economia nacionais, né? A economia era baseada na agroexportação, ou seja, esses 2 tópicos aí a gente vê que não há muita diferença em relação ao Brasil colonial, né? Aquela história de que a independência foi só uma troca de mãos no poder, né? Na prática a escravidão continuou, o Brasil continuou dependendo da exportação de produtos agrícolas, né? Mas no Império vai haver um recrudescimento do deslocamento do eixo político e econômico para o atual Sudeste, né? É um movimento que se inicia com a transferência da capital, Salvador, para o Rio de Janeiro, né? Ainda no século XVIII, mas só que isso vai ser muito mais forte a partir do século XIX, por conta da implantação da cultura cafeeira e todo o complexo que o café vai acabar gerando. E por fim, há uma presença muito forte da escravidão nesse momento da história do Brasil. Em 89, com uma série de fatores que levam à proclamação da República, que nós não vamos discutir aqui, né, você tem uma mudança no sistema, né? Uma mudança teórica e uma mudança prática, porque aqui é o Brasil, né? O poder passa a ser exercido por um presidente da República, né, que passaria a ser eleito a partir de 1894, né? O primeiro e o segundo eles são 2 militares, a chamada República da Espada, né? Eles não são eleitos pelo voto, né? As eleições são teoricamente mais abrangentes, vamos ver o porquê do teoricamente. O Estado ele é dividido em 3 poderes, assim como é hoje, né? Há a separação de igreja e Estado, enfim, é feita uma nova Constituição para determinar tudo isso, mas olha, ó, os setores agrários eles continuam muito fortemente presentes na política e na economia nacional e nós continuamos ainda com a economia agroexportadora como aquilo que era a grande produtora de riquezas, né? Há um reforço naquele poder político e econômico do Centro-Sul, que a gente conversou há pouco, né? E começa a crescer, a se desenvolver com mais força o trabalho assalariado nos centros urbanos, mas nas pequenas cidades do interior e nas zonas rurais ainda existem muitas relações de dependência. O que é isso? A parceria, a meia, aquele tipo de trabalho onde o trabalhador acaba não pegando em dinheiro, ele não recebe um salário formal, ele tem o direito de viver na propriedade e vai ganhar, sei lá, o bezerro nascido, vai ganhar o direito de ter de cultivar um pedacinho muito pequeno daquela propriedade em troca, né, da lealdade e da prestação de serviços ao grande proprietário rural. A República,
né, entre 89 e 1930, vai se dividir em duas partes. A primeira é a chamada República da Espada, ou República dos Marechais, né, são os militares que reúnem os elementos em torno de si para dar o golpe de Estado em 89 e proclamar a República, né? O Floriano e o Deodoro são os primeiros e únicos, depois tem o Hermes da Fonseca lá na frente, mas aí já é através do voto, é por uma questão diferente, né? Aqui é uma espécie de prêmio ao exército por ter tomado para si a bandeira republicana e ter feito a república, né? E as grandes características desse curto período, né? Um período de apenas 5 anos, nem 5 anos completos, né? Além de ser governos militares, que são governos autoritários, né? Que buscam um centralismo político. Agora reparem, uma Constituição que fala em federação, em fracionar o poder, né, entre os diversos estados. Você tem um regime que fala em centralizar esse poder. Então aí já há uma contradição. E essa busca pela centralização, ela vai acabar gerando um confronto, né, com as elites locais, que querem ser donas do seu próprio nariz, que desejam governar os seus estados, né, como quiserem bem entenderem, sem necessariamente está precisando se curvar, né, a necessidades que vêm do Estado central, do Estado nacional brasileiro. É um período de forte crise econômica, que é herdada lá do final do Império, que vai gerar, por exemplo, a fracassada política do encilhamento do Rui Barbosa, né, que, enfim, vai acabar complicando ainda mais a situação econômica. A partir de 94, né, são realizadas as primeiras eleições para presidente da República e se formata um sistema político, econômico, social que vai, com algumas variações, é claro, com algumas transformações ao longo do tempo, mas que vai acompanhar até o final desse período em 30, né? Que também não é nenhuma ruptura assim como a gente pensa, né? 30, a gente vai ver isso lá no nosso último encontro sobre o Brasil República, a gente vai perceber que existem muitas continuidades, né? Não é só o governo de ruptura como os varguistas pregaram. Principais características desse período da República Oligárquica, ó, forte presença dos grandes proprietários de terra no poder, diretamente ou indiretamente, né? Vai existir aqui uma coisa chamada política dos governadores, um compromisso tácito de poder entre os indivíduos que detêm o controle do voto nos rincões do país e os governos estaduais e federais que vão ceder poder a esses indivíduos em troca dos votos que eles vão assegurar, né? É um regime onde vão ocorrer muitas revoltas populares. Então, nosso próximo encontro sobre o Brasil e a República vai ser só sobre isso, basicamente, né? O povo brasileiro não aceitou silenciosa e calmamente, tranquilamente, né, um regime que lhes impunha uma série de restrições, né, lhes impunha a miséria, né, ao domínio do café na economia nacional. O café vai se tornar o grande responsável pela produção de riqueza no Brasil, de uma maneira ou de outra, direta ou indiretamente, né? E vai gerar a chamada política do café com leite. Aqui nós temos que nos deter um pouquinho, nós temos que tomar cuidado com isso. Porque a gente foi criado durante muito tempo aprendendo que a política do café com leite foi o quê? Né? São Paulo e Minas se alternando no poder, como se tudo fosse muito tranquilo, como se não houvesse problemas entre eles, como se eles nunca tivessem discutido, como se nunca tivesse havido nenhum tipo de cisão entre esses grupos. Isso não é verdade. Primeiro, né, o café com leite não é restrito a Minas Gerais e São Paulo, né? Era necessário que houvesse o apoio de outros estados que tinham peso, estados que tinham indústria, estados que tinham população, estados que tinham índices maiores de alfabetização, porque aqui você só vota se for alfabetizado, né? Então quem tem mais alfabetizados tem mais eleitores, tem mais votos. Então esses estados como, por exemplo, Pernambuco, Bahia, Rio Grande do Sul, o Distrito Federal e o Rio de Janeiro, né, eles têm um peso dentro desse processo. O café com leite não foi uma política tranquila, uma política, né, onde não houve nenhum tipo de problema ou decisão entre Rio e São Paulo. A charge do Strone aqui, eu acho que ela é muito... O Strone da revista do Careta, né, tem muitas publicações dele. Quem tiver curiosidade, gente, ó, entre lá, ó, no site da Biblioteca Nacional, bn.br, na parte dos periódicos, a hemeroteca digital, tem um sem número de periódicos do período, onde você vai encontrar, dentre outras coisas, edições da revista O Careta, né? A charge do Strone mostra bem isso, São Paulo e Rio lá em cima, o trono da República Brasileira, e os outros estados disputando, né? Só que guarde aí, né? Isso não é tão simples assim quanto a charge aqui do nosso amigo Strone representa. O café com leite, ele
reunia uma quantidade muito maior de interesses. Quanto aos aspectos políticos e econômicos, que a gente já falou, né? O voto ele se torna uma mercadoria muito importante. Para você ser eleito chefe do poder executivo ou membro do poder legislativo, seja ele na União Federal, né, ou estadual, é preciso que você tenha o voto. Então, quanto mais votos você controla, mais poder de barganha você tem junto aos poderes. É isso que vai gerar, por exemplo, a chamada política dos governadores, como eu acabei de explicar. Em algumas regiões do Brasil, notadamente aqui no nosso Nordeste, vai gerar uma coisa chamada coronelismo. Os antigos coronéis da Guarda Nacional do século XIX, eles mantêm o seu poder. Eles mantêm o controle que eles têm sobre uma quantidade grande de pessoas, né? Que não necessariamente todas essas pessoas correspondem a um voto, porque lembrar, né? Para votar você tem que ser homem, você tem que ser alfabetizado, você não pode ser religioso, por aí vai. Mas quando você controla essa massa de votos, você passa a ter poder junto ao Estado. E em troca, o Estado lhe dá o poder local de você mandar assim como você quiser e bem entender na sua região. Eram eleições diretas, você votava diretamente em quem seria governador ou presidente, por exemplo, né? Porém, eram eleições abertas, não era eleição secreta como nós temos hoje, né? Então isso gerava um sem número de fraudes, né? Da coerção, da obrigação do eleitor a votar em quem você quiser, a falsificação pura e simples, como a charge daqui, uma da careta do Strone novamente, muito conhecida essa aqui a gente acha facinho na internet, né? E outra da revista Fonfon, revista também muito satírica, muito comum no período, né? As eleições elas eram pro forma, né? Ou seja, você basicamente sabe quem vai ganhar a eleição pelos arranjos que foram feitos antes, né? Porque você tem o controle dos votos. Como eu disse antes, é um momento do café, né? O café que, quando virou de Império para a República, ele representava, né, pouco mais, chega a cerca de 60% da produção das exportações brasileiras, né? Ele vai conhecer altos e baixos, mas ele nunca vai deixar de ter menos de 50% de todas as exportações nacionais. Claro que havia outros produtos, né? O açúcar, o algodão, a borracha, o cacau, a partir do finalzinho do século XIX, vão se tornar importantes, mas jamais vão chegar próximo ao café. O café ele vai ser introduzido no Vale do Rio Paraíba, né, no Rio de Janeiro, aqui entre Minas e São Paulo, e vai se espalhar. E ele vai se espalhar num momento onde a demanda mundial de café vai crescer muito. Então o café vai ser o grande carro-chefe da economia nacional, e essa é uma das razões, talvez a principal, que explique o grande poder que as elites locais desses estados, Minas, São Paulo e Rio, né, vão ter dentro da República Brasileira. O poder do café era tão grande, né, que ele vai gerar ocorre em 1906, desculpem, um convênio chamado Convênio de Taubaté, uma reunião na cidade de Taubaté, em São Paulo, que reuniu representantes de São Paulo, Minas e Rio. O que era isso? O café, como qualquer produto, ele está sujeito às flutuações do mercado internacional, inclusive à superprodução. Se você produz demais, isso é uma regra básica de funcionamento do sistema capitalista, o preço do seu produto cai. Então o que acontece? O Convênio de Taubaté vai decidir por uma política de valorizar o café, tal sua importância. Ou seja, você vai usar recursos públicos, no final das contas é isso, você vai usar recursos públicos para garantir a lucratividade de determinado grupo. Olha, produzir muito, o valor do café caiu. O governo compra esse café excedente para forçar uma subida nos preços com recursos públicos. O governo vai conceder empréstimos ou facilitar linhas de crédito a esse pessoal sem cobrar a mesma taxa de juros que é cobrada de qualquer outro ramo da economia. Então o Convênio de Taubaté de 1906 ele é marcante no sentido de representar de fato o poder que o café vai ter dentro da economia nacional. É também um momento onde ocorre o princípio de uma industrialização brasileira, né? A indústria no Brasil ela não é novidade, ela é pequena, ela é restrita, a partir da década de 1850 que a gente conhece, né, plantas industriais um pouco maiores, mas é durante o período republicano onde essa indústria vai começar a se desenvolver. Aqui no caso do Maranhão, por exemplo, né, a gente já tinha um pequeno parque
têxtil, mas que vai se ampliar bastante a partir da década de 1890. Inclusive, nosso município aqui em Codó, a Companhia Manufatureira do Maranhão, desculpe, ela é de 1895, se não me falha a memória, né? Enfim, é um período que conhece uma série de transformações, né? Nos meios de transporte, na urbanização, as cidades começam digamos, se preparar para uma vida moderna, começam a ser implantados os primeiros sistemas de energia, de água encanada, de rede de esgoto, de transporte público. Bom, não custa lembrar, né, e acho que ninguém aqui é inocente o suficiente para achar que seria diferente, né, que poucos são aqueles que vão usufruir desses sistemas, porque são aqueles que podem pagar por esse sistema. Você só vê num bonde se você tiver dinheiro para andar de bonde. Você só tem energia elétrica em casa se você puder pagar pela energia elétrica. A enorme maioria dos brasileiros vai continuar com o seu lampião a gás. Gás aqui é querosene, que é o grande combustível para a iluminação desse momento da nossa história, né? Para a gente fechar, né, uma questãozinha rápida que saiu na FUVEST, no vestibular da FUVEST, fugiu agora a memória, desculpe, eu não botei. Do período de 1900 a 1930, identificado no processo histórico brasileiro como República Velha, teve por traço marcante, ou seja, ele está querendo que a gente indique nessa questão aqui qual a característica, dentre as 5 que ele aponta aqui, né, foi mais marcante para esse momento. Alternativa A, fortalecimento da burguesia mercantil que se utilizou do Estado como um instrumento coordenador do desenvolvimento. B, abertura para o capital estrangeiro, principal alavanca do rápido desenvolvimento da região amazônica. C, modificação da composição social dos grandes centros urbanos com a transferência de mão de obra do Centro-Sul para áreas do Nordeste. D, pleno enquadramento do Brasil às exigências do capitalismo inglês, ao qual o país se mantinha cada vez mais atrelado. E letra E, né, o predomínio das oligarquias dos grandes estados que procuravam assegurar a supremacia do setor agrário exportador. Bom, vimos só um pouquinho, né? Mas pelo que nós conversamos aqui e pelo que vocês estudaram, eu percebo que vocês acertaram como letra E. Gente, olha, não há um fortalecimento da burguesia mercantil. O Brasil continua um país dos grandes produtores de bens agrícolas. A burguesia mercantil a que se refere aqui é, na verdade, um apenso, ela é um desdobramento do setor que detém o poder de fato, junto com eles, logicamente, mas que é o setor ligado à terra. É o setor que é proprietário de terra e que produz esses bens que tem colocação no mercado nacional. A abertura para o capital estrangeiro vai lá, né? Mas desenvolvimento da região amazônica é uma região que ela sempre foi marginalizada no cenário econômico nacional. Ela vai passar por um ciclo importante durante a Primeira Guerra Mundial, que é o ciclo da borracha, né? Mas só, ela continua fechada para a economia do restante do mundo, né? Modificação da composição social dos grandes centros urbanos com a transferência de mão de obra do Centro-Sul para o Nordeste. Isso, na verdade, é o contrário, é do Nordeste para o Centro-Sul, e um processo que, tudo bem, ele se inicia aqui nesse período, da década de 20, mas ele só vai conhecer a força que ele tem e que nós conhecemos em ter bairros nordestinos, por exemplo, em São Paulo, né, a partir das décadas de 30 e 40. E com os anos 50, né, e a expansão dos meios de transporte, é que essa migração realmente se torna, assim, muito forte, né? Pleno enquadramento do Brasil à agência do capital inglês, ao qual o país se mantinha cada vez mais atrelado. Na verdade, isso aqui é o contrário, vamos dizer assim, né? O Brasil, durante o Império, no século XIX, ele sempre esteve muito forte, muito próximo do capitalismo inglês, né? O maior fornecedor de produtos industrializados, o maior fornecedor de créditos ao Brasil. Porém, no século XX começa a haver uma forte diversificação dessas fontes de capital externo. E os Estados Unidos é que vão se tornar, com o passar do tempo, né, nosso maior parceiro econômico. Por fim, sobrou a letra E, desculpe, que está corretinha. Sim, há um predomínio das oligarquias, dos proprietários rurais, dos donos de grandes proprietários de terra e produtores de bens agrícolas voltados para exportação nos estados. E eles procuraram assegurar a sua supremacia dentro do próprio setor em que controlavam. Ok? Gente, é isso. Se tiver alguma dúvida, algum questionamento sobre estes pontos em específico, lembre lá, tem mais 2 aulas, né? Coloque nos comentários aqui embaixo do vídeo, né? Coloque lá nos comentários, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado a todos. Tchauzinho.